Oi, Olá, deu olá. certinho. Eita, tô ficando expert, Tá vendo? Tá super craque. né? Ah, Júlia, querida. Bom, as pessoas estão entrando, né? Aham, Muito legal. Mas acho que a gente podemos começar, né, Júlia? vamos sim, Vamos. vamos sim. Bom, Vamos aproveitar cada minuto. vamos aproveitar cada minuto intensamente, porque papo não nos falta, né, É isso. querida? Bom, primeiro, em nome da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, na Diretoria Estadual de São Paulo, queria agradecer, né, a tua disponibilidade, né, em participar, em estar com a gente nesse encontro, nesses diálogos paliativos, para a gente trabalhar um pouquinho esse tema das reflexões sobre a educação para a morte. É uma honra, né, Júlia? Acho que dividir. A Júlia, ela trabalha, também faz parte do Comitê de Psicologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, é livre docente, né, desde com a tese nessa área de educação para a morte. Então, tem um longo percurso, né, Júlia, que a gente vai conversar um pouco aqui, e muito inserida nessa temática de morte, luto, cuidados paliativos, bioética. Então, bem-vinda, Júlia, boa noite. É um prazer estar com você. Boa noite, Dani. Boa noite. Daniela, né? Mas para mim ela será sempre Dani, né? E é um grande prazer estar aqui nesse encontro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né? Eu admiro muito o trabalho da academia, sou sócia, mas é muito bom estar aqui e poder conversar com vocês, né? Poder trocar ideias e, enfim, contar um pouquinho da minha trajetória e também da minha relação com educação para a morte e cuidados paliativos também. Uhum, muito bom. Queria só combinar com as pessoas que estão entrando para mandarem as perguntas, comentários no chat. Eu vou estar aqui conversando com a Júlia e transmitindo as questões. Então, para vocês ficarem à vontade para encaminhar. Mas aqui para a gente dar o disparador, né, Júlia, o pontapé inicial aqui da conversa. Então, conta um pouquinho aí sobre esse teu percurso, como você chega e como que você foi parar, né, para trabalhar um pouco com essa temática que é a psicologia da morte, né, que de alguma forma foi embasando todo esse processo até chegar hoje nessa coordenação do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia, né, o LEM. Então, conta um pouquinho com a gente, vamos conhecer um pouquinho sua história e alguém que é muito referência para a gente na área de cuidado paliativo, alguém que sustenta muito a formação dos profissionais que atuam em hospitais, que atuam, né, com essa condição do luto. Então, conta um pouquinho aqui para a gente. Então, na verdade, quando eu fiz psicologia, estágio e tal, eu fui para a área da questão do autismo, deficiências e tal. Quem me empurrou para a questão da morte, como muitas vezes acontece, foi uma pessoa da minha família, minha tia, que estava muito doente, e ela queria conversar sobre a morte e eu não. E aí ela, do seu modo bem direto, falou que raio de psicólogo é você que não fala sobre a morte. Então essa foi a minha iniciação. Aí ela me deu uma série de livros para ler, para a gente poder conversar. E aí quando eu fui, estava no mestrado, e quando surgiu a oportunidade de trabalhar na USP, a gente tem que entrar com um projeto, né? E, em vez de entrar com um projeto sobre deficiência, autismo e tal, eu entrei com um projeto sobre medo da morte. Foi uma ousadia, né? Porque esse tema não era abordado e eu não sabia qual seria a reação das pessoas, né? E, na verdade, o projeto foi aceito e depois ele passou a ser também meu projeto de mestrado, um estudo sobre o medo da morte. Ao terminar esse estudo, o Roosevelt Cassorla, que é um especialista na área de suicídio, que estava na banca,
Ele falou: olha, Júlia, eu acho que você fala tanto em criar espaços para falar sobre o tema da morte e tal, eu acho que você deve começar a abrir esse espaço, já que não tem, né? E foi assim que, em 1986, faz tempo, né? Eu criei uma disciplina optativa que chama Psicologia da Morte, que é uma disciplina que existe até hoje, mesmo estando aposentada, eu continuo ministrando a disciplina, e que tem tido uma procura muito grande. E aí, então, eu comecei a pensar na questão da formação dos profissionais, porque essa era a minha questão já no mestrado. Será que o medo da morte influencia na escolha das profissões da área de saúde? Eu não tive a resposta direta, por isso eu resolvi continuar essa minha trajetória. E aí, no doutorado, eu comecei, então, a trabalhar a questão da formação dos profissionais, para lidar um pouco com essa questão. Por que, que o tema ainda é tabu? Por que, que é tão difícil? Por que, que não tinha disciplinas a respeito? Como foi introduzir essa disciplina? E aí tinha, assim, várias questões, né, que o pessoal brincava muito comigo, né? E lá vem a Júlia da morte, ou a Júlia de morte. Então começou, assim, também no departamento, uma aceitação, primeiro pelo humor, e depois pelo respeito, né? E é uma disciplina que existe até hoje. Quando foi na questão da livre docência, por que, que eu fui fazer? Pensei, puxa, é uma hora de compilar os meus conhecimentos, pensar e tal. E aí então surgiu essa ideia, educação para a morte. Falei, meu Deus, será que existe? Será que não existe? Será que isso é uma tese? E o que seria essa educação para a morte? Certamente não é dar receitas, nem de como matar melhor as pessoas, e nem como, vamos dizer, de alguma forma, dizer, porque assim, muitas pessoas diziam, mas como é que eu trabalho com pacientes terminais? Na época ainda tinha esse termo, né? A questão do luto, a questão do suicídio. Então começou essa proposta, né, de um espaço criativo de discussão, de conversa, de abordagem sobre o tema. Sim, aulas teóricas, mas também muitas aulas em que a gente procurava conversar com os alunos sobre as dúvidas que eles tinham, como essas questões repercutiam, né? Por exemplo, muitos deles nunca tinham ouvido falar sobre luto. Bom, sobre cuidados paliativos, quase ninguém, né? Sim. Agora muito mais, né? Porque agora cuidados paliativos são muito mais conhecidos. Não, e Mas psicologia da naquela morte época, também, né, Ju? Psicologia da morte também muito. Eu fico imaginando assim, as perguntas muito ousadas, né? Desde o início do teu percurso. então, foi muito interessante, porque eu comecei a dar aula sem saber o que oferecer. Não tinha uma. Tinha, na verdade, a grande pioneira nossa no Brasil sobre os estudos da tanatologia, ela usava esse termo, né? A Vilma Torres, do Rio de Janeiro, a nossa grande pioneira no Brasil sobre tanatologia, né? Eu acabei pegando o contato dela naqueles fichinhas de arquivo na biblioteca, não tinha Google, não tinha nada disso. E era muito legal, porque a Vilma Torres foi uma pessoa que acolheu, que conversou, que trocou e tal. Então, com as fichinhas delas, com as recomendações, e também ela já oferecia um curso, não na graduação, mas um curso de extensão sobre tanatologia. Então, foram as primeiras ideias, né? E aí, então, eu fui com a cara e a coragem, ofereci o curso no departamento, foi aceito como disciplina optativa, logo no começo. E aí, no começo, era só psicologia, e hoje eu posso dizer para vocês que tem uma procura muito grande de estudantes, não só da área de saúde. Tenho muitos alunos da área de exatas, de humanas, de física, oceanografia, do que vocês possam, veterinária, enfim. Então, tem um grupo de estudantes de diversas áreas, com diversos interesses. Então, eu dou, claro, aulas teóricas também, mas muitas aulas são no formato roda de conversa, né, troca de ideias, eles fazem perguntas, enfim. É uma experiência muito gostosa, né, que eu tenho muita vontade de continuar, né, mesmo tendo aposentado. E muito, muito, né,
o aposentado bem ativa, né, Júlia? Assim, É é bastante, bem ativa. bastante. E que bom e que por muito tempo. Agora, conta um pouquinho, Júlia, eu fiquei pensando um pouco, assim, primeiro assim, que bom e que interessante essa busca de outras áreas, né? É, mas eu queria que você pudesse trazer um pouquinho do teu olhar. Então, hoje, né, a gente tem uma discussão muito grande em relação a profissionais de saúde e estas outras áreas também trabalhando um pouco a temática da morte. Como que você tem visto os desafios relacionados à educação para a morte, a essa inserção nas graduações, em pós-graduação? Porque, assim, de verdade, eu ainda tenho notícia, assim, não sei se você pode trazer um pouco, assim, isso tem crescido, porque de fato eu não tenho muitas notícias de graduações que tenham a disciplina, né? Olha, tem crescido bastante, né? Eu ouço assim de experiências em cursos de psicologia, em cursos de enfermagem também tem acontecido, né? O pessoal da enfermagem tem uma atuação bastante grande, e aí tem a ver com questões da enfermagem, mas também com questões afeitas à psicologia, né? A questão do luto, a questão do suicídio, enfim. Então, eu tenho observado, sim, que tem aumentado. Onde eu vejo que tem menos possibilidades, infelizmente, ainda são nos cursos de medicina, como disciplina da graduação. O que, bom, nós temos uma experiência da Graça lá em Minas Gerais, né, que é bem interessante, deve existir outras também, acho que no Sul, mas são poucos os cursos de medicina que têm a disciplina. Mas o que tem, e que é muito gostoso, são as ligas, Tá. né? Então, tem ligas de cuidados paliativos, tem ligas de tanatologia, então, são organizações de estudantes, né, para discutir. E muitas vezes eles nos procuram para falar sobre educação para a morte, para falar sobre luto, suicídio, cuidados paliativos, lugar da psicologia em cuidados paliativos, enfim. Então, eu vejo que mesmo os estudantes de medicina, eles querem, mas eles não têm formalmente na disciplina, né? E na psicologia, às vezes eu recebo, olha, Júlia, eu estou dando a disciplina tal, você pode passar material, bibliografia, e eu passo com todo prazer, porque eu acho muito importante essa disciplina, ela tem um valor, não é porque eu estou dando a disciplina, não é isso que eu estou falando, mas ela tem um valor porque ela é muito importante, né? Porque, veja, ano passado a gente não sabia, mas esse ano nós estamos tendo uma experiência inédita, né? Que nenhum de nós tinha a menor ideia do que fazer e tal. E como é importante ter esse espaço para discutir, para pensar junto, né? E nós estamos lidando com a morte no seu sentido mais cru, né? Mais difícil, né? São mortes difíceis, são lutos que não tem muitas dificuldades porque os rituais não estão acontecendo e tal. Então, infelizmente, a disciplina não ocorreu de maneira presencial, evidentemente, né? E aí o online, ele permitiu um pouco de discussão, mas não na profundidade que a gente teria da forma presencial, né? Eu sou antiga, né? Então eu gosto de dar aula olhando para a cara das pessoas, não só no quadradinho. Eu preferia agora estar dando um grande abraço na Dani e a gente tomar os nossos cafés, os nossos vinhos e tal, mas a gente está se vendo de alguma maneira. Então, este se ver também nas aulas está sendo novo, né? Tem muita coisa para pensar, né? Muita coisa que estava estruturada de um jeito e agora é diferente. Então, o alcance dessa ideia de educação para a morte é muito grande, porque tudo que estava estabelecido um tempo atrás não está mais. Eu vejo mesmo em relação a cuidados paliativos, quando eu dava as primeiras definições em 1990, antes eu nem sabia que existia, Tá. né? Eu fui conhecer cuidados paliativos em 92, 93, quando eu vi um livro que se chamava Cuidado às pessoas que estão morrendo, né? Care of the Dying, né? E aí eu vi pela primeira vez a palavra hóspice, é a primeira vez que eu vi a palavra morrer com dignidade, né?
É a primeira vez que eu ouvi falar em St. Christopher's Hospice, né? Então, essa disciplina ela tem um tempo em que muita coisa que eu sei hoje eu não sabia, Uhum. né? E mesmo quando eu comecei a falar em cuidados paliativos, eu falava de um jeito. Em 2020 eu falo de outro, Uhum. né? Então muita coisa vai mudando. Sim. Então isso que eu acho fascinante na educação, educação no sentido verdadeiro e amplo, né? Que é você estar o tempo todo pensando, discutindo, olhando, se revendo, né? Uhum. Os alunos me ensinam muita coisa, né? É uma coisa impressionante, né? A maneira como eles veem as questões, né? Por exemplo, um dos temas mais polêmicos do curso, claro, é a questão do suicídio, né? E Sim. muitos alunos vêm porque eles estão sofrendo, né? Eles têm ideação, alguns até já tentaram suicídio, Uhum. né? Eles escrevem isso no motivo de fazer o curso, e eu Tá. tremo nas bases, mas que bom que eles podem ter um espaço para falar. E Sim. a gente conversa sobre muita coisa, Tá. né? Então, eu acho que a educação é isso, é troca, é compartilhamento, né? Então, claro, tem muita leitura. Eu continuo lendo. Uhum. Eu acho fascinante aprender, né? E, Então, e transformar, né, Ju? Porque acho que você tem um é, modo que é muito delicado e muito generoso. Eu já te disse isso, né? Muitas vezes. E é muito gostoso essa condição do acolhimento, né? E algumas pessoas dizendo que conheceram a questão da psicologia da morte com você, mandando beijo, tá? Várias áreas, várias pessoas aqui. A questão inclusive da Kubler-Ross, de ter conhecido um pouco a partir de você. E eu acho que era legal também, eu queria te ouvir um pouquinho falar, porque assim, a tanatologia é uma área que é muito ampla, ela não trabalha, né, ela não tem o viés ali no cuidado paliativo, mas para a gente trazer um pouquinho para cá, você podia trazer um pouquinho essa articulação da tanatologia, do cuidado paliativo, por onde isso, né, começa, queria te ouvir um pouquinho. então, eu acho que assim, o que me pegou, quando eu comecei a conhecer os cuidados, porque vamos começar a história do começo. Começou lá com a minha tia, né, aquela coisa, ela tinha DPLC, né, o antigo enfisema, ela sofria muito com dificuldade de respirar, enfim, era uma situação muito difícil. E eu sou uma pessoa que tenho muito medo, então o meu jeito de lidar com medo é estudando. Tá. Né? Então, uma das questões, né, que me fez estudar sobre cuidados paliativos foi essa preocupação, mas como é essa questão da morte, como é o sofrimento e tal, né? E quando eu fui para o St. Christopher's, em 93, eu fiquei tão fascinada com o que eu vi lá. Eu sei que eu sou uma romântica, eu sei que vocês que trabalham no dia a dia têm talvez outras coisas e tal, mas eu continuo romântica, Você foi em né? 93 para lá, Júlia? Fui em 93 para lá e Caramba. tive a sorte grande, né, de conhecer a Cicely Saunders, de assistir uma palestra dela, de dizer que eu era do Brasil e falar um monte de coisa e tal, e ela ouvir muito respeitosamente o que ela deve ter ouvido de milhões de pessoas, mas ela é extremamente respeitosa, mas distante, assim, não é nada de dar abraço, esse tipo de coisa. E eu tive a sorte de ter o Colin Parks como tutor nessa minha estadia lá, graças a Maria Helena Franco, né, que conhecia, fiz o contato, ele aceitou. Então foi assim uma glória, né? Imagina, nossa Então eu fiz o curso experiência. lá, uma experiência incrível. E eu vim muito fascinada, eu queria muito saber, falar. E o começo aqui não foi fácil, não foi fácil. Né? As pessoas não aceitavam, não acreditavam, achavam que isso era perfumaria, como ainda a gente sabe que não está perfeito, mas hoje muito evoluiu, Uhum, né? uhum. Com a NCP, com todos os trabalhos, né, que estão sendo feitos, e enfim, né? Então, cuidados paliativos e morte com dignidade são os meus temas favoritos. Eu dou aula sobre vários outros assuntos, mas esses são os meus favoritos. Então, eu gosto muito de pesquisar, de ler e tal,
E é muito interessante porque a aula que eu dou sobre cuidados paliativos, ela mudou muito. E é muito interessante como os alunos ficam fascinados, né? Como eles veem o sentido, como hoje nós temos muitos alunos que procuram as ligas. Então, tem muitos alunos da psicologia procurando ligas, né, de cuidados paliativos, na Faculdade de Medicina, acho que na Unifesp tem também, mas mais que eu conheço é da Faculdade de Medicina da USP, claro, USP com USP, né? E aí é muito legal, porque eles convidam para as atividades deles, e aí a gente discute específico, né? Então, mas muitos deles ouvem falar pela primeira vez de cuidados paliativos nessa aula. Tá. Quer dizer, eu já trago na primeira aula do curso, eu já falo, mas depois a gente tem uma ou duas aulas específicas. Tá. E aí também eu entro nos meus assuntos, que você sabe que eu gosto, de morte com dignidade, da questão do final da vida, discutir a dislanásia, enfim, então eu vou por esse caminho, né? E os alunos se ligam muito, eles entendem a ideia enfim. Então, os da psico, os da enfermagem, às vezes vão mesmo para a liga. Os que são de outras áreas, eles se interessam, mas talvez por outros assuntos, mas eles se ligam bastante na aula também. E muitos deles trazem aí a questão da família, trazem um avô, uma avó, alguém que está vivendo esse tipo de situação, e acaba que isso ajuda também na vida pessoal deles. Sim, sim. Né? Então, o curso tem uma influência muito grande na vida pessoal dos alunos. Tá. E é ótimo isso, que bom, porque é uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que faz sentido para a vida, né? Isso que eu acho legal. O que eu acho que você tá trazendo um aspecto, Júlia, que é o estudar, olhar um pouco para essa questão da psicologia da morte, estudar cuidado paliativo, né? Após sair de um curso desse, no final das contas, é um curso que te promove autoconhecimento, não tem como, né? Assim, eu fiz sua disciplina, né? Então, assim, a gente sai enriquecida, né? Eu fiz ali como ouvinte, não sei se você vai lembrar disso, faz muito tempo. Né? Lá na Psico, você fez como ouvinte? Eu fiz como ouvinte. Você fez a da pós. A da pós, a da pós, a da Ah. pós. E assim, as rodas eram fantásticas. E assim, eu acho que esse processo que você fala, né, do crescimento pessoal, eu acho que quando a gente olha para essa questão da finitude, né, e você se convoca a olhar para a vida, é impossível, né? Agora, você falou muito, Júlia, de ter mudado muito o teu jeito de olhar para o cuidado paliativo. Conta um pouquinho mais sobre isso, né? E como que o que mudou e como você vê hoje, quais são os desafios? Olha, eu sou uma defensora número um de cuidados paliativos e é interessante porque como eu não estou num recurso de cuidados paliativos, mas eu oriento muitas pessoas a procurarem os serviços, a conhecerem os serviços, a discutir a questão de como eles podem chegar para os seus médicos ou seus profissionais e tal, e falar, eu quero cuidados paliativos, né? Eu quero esse tipo de atendimento, quero entender esse tipo de coisa. Eu não quero aquela coisa de faça tudo, eu não quero aquela coisa de ir para uma unidade de terapia intensiva. Então, tem toda uma discussão que eles talvez nunca tiveram e que eles têm talvez pela primeira vez no curso. O que mudou muito para mim, porque quando eu fui para o St. Christopher's, ainda a ideia era que cuidados paliativos era basicamente cuidados no final da vida, né? Então, essa modificação grande, que não é mais, né, a ideia do início precoce, a ideia do trabalho complementar, a ideia dos cuidados contínuos, né, é uma questão muito importante, porque a gente tem hoje pessoas vivendo em cuidados paliativos por muitos anos. Né? É uma outra relação, é uma outra questão, né? E então, isso para mim é muito importante. E esta ideia, eu acho que uma das coisas que eu converso muito com os estudantes, e logicamente nos cursos que eu dou também para profissionais, é o trabalho de equipe. Tá. Que isso é um diferencial muito grande
nos programas de cuidados paliativos, comparativamente, por exemplo, ao atendimento hospitalar ou outros em que não tem essa ideia de uma equipe que trabalha junto. Eu lembro que uma das coisas que me fascinou, olha, 93, hein, foi a ideia das reuniões de equipe, né, no começo do trabalho todo dia. Uhum. Então, os profissionais se reuniam às 7 horas, 7h30, sei lá, que horas começava o trabalho, e a primeira coisa era discutir os casos e ver, olha, fulano precisa disso, o outro precisa daquilo, e a ideia de que você não precisaria ser obrigatoriamente ou psicólogo, ou o médico, ou o enfermeiro, enfim, tinha coisas que as pessoas, outras pessoas poderiam fazer junto, né? Então, não tinha essa coisa, isso é o meu trabalho, isso é o seu trabalho, é o nosso trabalho. Uhum. Né? Então, me lembro assim de discussões, e eu fiquei fascinada com isso, achava o máximo. Né? E a outra coisa também que eu achei muito legal, que me chamou a atenção lá, eu sei que hoje tem muitos problemas, tem serviços superlotados e tal, e eu estava fazendo um curso, então sempre as coisas são mais bonitas e tal, Uhum. mas era a maneira como os médicos abordavam os pacientes. Tá. Isso foi uma coisa que, para mim, marcou muito a ideia de sentar para conversar, né? Perguntar como é que são as coisas, trocar ideias com pacientes sobre tratamentos e tal, que era uma coisa que eu não tinha, eu não conhecia, né? Então eu ainda tenho essa visão, entendeu? Sobre essa diferenciação entre cuidados paliativos e outras modalidades de atendimento, né? Uhum. Eu sei que tem vários outros problemas, dificuldades e tal, mas essa ideia, tanto que os serviços estão crescendo, e normalmente a avaliação dos pacientes e dos familiares em cuidados paliativos, você sabe disso, né, Dani? A avaliação dos pacientes e dos familiares é muito melhor em programas de cuidados paliativos, porque a Uhum. atenção é outra, porque a Sim. forma de comunicação é outra, né? Então, isso é muito legal. E as ligas, elas são legais porque as ligas são multidisciplinares. Uhum. Tá. Então, eles já começam na graduação a, de alguma forma, começar a trabalhar em conjunto, Uhum. né? A pensar as coisas junto e tal. Então, eu gosto muito. Então, mudou nesse sentido. Tá. Né? Eu trago lá as várias curvas, eu trago os princípios. Né? Então, são algumas coisas que são básicas. É um curso básico, não é um Uhum. curso de especialização, principalmente da graduação, mas mesmo da pós, porque as pessoas vêm com projetos diferentes e tal. Então, é uma experiência muito legal, né? Eu gosto muito e tal. E agora, claro, eu entro com uma discussão muito séria, que aí, de novo, relaciona cuidados paliativos e tal, que é a minha grande batalha atual, que é a distanásia. Sim. Então, se eu entendo que programas de cuidados paliativos, né, que valorizam a ortotanásia, o cuidado, etc., eles são uma garantia ou são uma possibilidade de enfrentamento da distanásia, de Sim. acabar com essa praga, né, de manter as pessoas em prolongamentos, em situações extremamente difíceis. Sim. Né? E esse diálogo que vocês fazem, tal, ele é muito, muito importante. Para mim faz todo sentido. Que nós fazemos e que você também faz, né, Júlia? Porque eu vejo assim, à medida que você está tão atuante nessa condição que é da educação, que eu estou pensando assim, inclusive o cuidado paliativo, né? Ele demanda essa formação técnica e esse aprofundamento que é teórico, que é sustentado tecnicamente. Lógico, tem uma série de competências que a gente vai afinando, a gente vai trabalhando, a gente vai supervisionando, mas essa base de conhecimento do que é a tanatologia, da psicologia da morte, do luto, das questões do manejo. Então, assim, acho que quando você fala assim, você também é atuante, e aí eu queria levar um pouco para você. Que desafios que hoje você entende que encontramos relacionados à ação para a morte, né? Essa temática relacionada ao cuidado paliativo. Hoje, quais têm sido as tendências, né? Você como orientadora de mestrado, doutorado, o que tem surgido, né? Articulando aí cuidado paliativo com o que tem chego para você?
No momento atual é bem engraçado, né? Por conta, eu estou com menos orientandos, claro, no momento que eu me Uhum. aposentei e tal, mas eu continuo e quero continuar orientando. Por exemplo, eu tenho uma orientanda agora que eles estão justamente no processo de implantação do programa de cuidados paliativos num hospital, né? Tá. Então, eles estão e ela falou, ai meu Deus, mas agora com a pandemia o negócio atrasou, eu vou falar sobre um outro assunto e tal. Eu nem sei se ela está aí na live, mas é muito. Nome é Rebeca, Tá. de Fortaleza. Hum. Ô, Vou. Rebeca, estou falando de você. Então, ela é muito interessante porque surgiu a discussão, né, de justamente ela poder pensar no doutorado dela essas questões, os problemas, as dificuldades, os desafios, não sei o quê, para a implantação de um programa. Mesmo que ele não esteja implantado quando ela terminar o doutorado, mas durante todo o processo, né, as coisas que ela pensa, os desafios, as dificuldades, aquilo que pode ser implantado e tal, aquilo que tem mais dificuldades e tal, é uma análise dessas questões. Quer dizer, a Uhum. gente sabe que nós estamos muito mal servidos de cuidados paliativos no Brasil, né, Uhum. pelo tamanho do país e pelas suas especificidades e tal. Tem um trabalho muito grande, a NCP tem trabalhado muito, e agora que entrou também como atenção primária. Então, tem vários desafios. Então, Uhum. nós estamos começando a tornar a questão mais conhecida. Então, quanto mais estudos tiver, né? Na minha trajetória, a maior parte dos estudos nos últimos tempos tem sido sobre suicídio, mas Uhum. tem aparecido, e luto, né? Mas tem aparecido também questão dos cuidadores familiares e tal, e um projeto agora específico de cuidados paliativos, né? Uhum. Uhum. Então, isso que eu acho fundamental, por exemplo, nos outros cursos, eu acredito que na enfermagem tem vários também, na Uhum. medicina. Então, é importante, porque nós temos ainda muito poucos programas no Brasil e Uhum. desafios muito grandes, né? O país é muito grande, né? E, enfim, é uma batalha importante. Então, quanto mais conhecido for, melhor, Uhum. né? E para poder espalhar também. Sim. E aí, Julieta, voltando um pouco para o teu tema espinhoso, que é a distanásia, né? Como você tem debatido muito, né? Assim, acho que é muito gostoso te ouvir, né? Como você vê a evolução tanto da discussão quanto dessa condição atualmente no Brasil, assim? Então, eu acho que assim, a gente começou com a história que a morte é tabu, ninguém fala sobre a morte. Ainda é tabu, mas muito mais gente fala, muito mais gente procura, entre os estudantes bastante, e entre o público leigo também. Eu tenho Uhum, tido experiência de palestras assim, e o pessoal quer muito falar e tal. E quer muito falar sobre o final de vida. As pessoas começam a entender essa questão, talvez não conheçam o termo de eutanásia, né? Então, normalmente eu sempre faço essa pergunta: quantos de vocês ouviram falar sobre eutanásia? Levanta umas 3 ou 4 mãozinhas e tal, né? E eutanásia? Levanta pelo menos 10 vezes mais mãos, jura, Júlia? né, do que Que em curioso. relação à Público eutanásia. leigo. Isso público leigo. Público leigo e estudantes também. Profissionais não, né? Quer dizer, o profissional que vai escolher fazer um curso sobre morte, luto, alguma coisa já ouviu, Uhum, né? Mas os estudantes de psicologia do psicomorte são mais variados, né? E eles uhum, não conhecem, público leigo também não conhece. Mas aí uhum, quando você fala sobre prolongamento na UTI, sobre sofrimento e tal, muitos falam, pois é, eu também não acho legal e tal, mas eu não sei o que fazer na hora. Daí me dizem que é importante, que a gente deve tentar tudo. Aí entram questões afetivas, religiosas e tal. Então, é ainda pouco conhecido a ideia de que cuidados paliativos não é matar o paciente, muito pelo contrário, né? Dar uma qualidade de vida e tal, mas não prolongar um processo que não tem recuperação. Então,
isso é muito importante. Essas pessoas que estão na ponta, vamos dizer, que tem que decidir, que tem que conversar, pacientes e familiares e tal. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, é melhor. E não se fala, continua não se falando muito. O termo de eutanásia não é muito usado. Quando você vê reportagens, quando você vê, então, pessoas falam sobre cuidados paliativos e tal, mas não falam sobre eutanásia. Né? Então, tem essa compreensão que ela é muito importante. Eu acho que, por exemplo, a pandemia, ela trouxe uma discussão, e não sei muito como que está a coisa, mas muitos processos distanásicos aconteceram na pandemia, porque a pessoa estava naquele processo, aquela loucura, então temos que fazer, e põe no respirador e tal, pôs todo mundo. No começo, claro, em março, abril, hoje já é muito diferente. Hoje tem muitas discussões, até uma parceria com cuidados paliativos, né? Acho que o Sírio, inclusive, é um dos hospitais de ponta nessa discussão, o HC também e tal. Então, é muito importante, mas eu não lembro de ter visto, por exemplo, textos jornalísticos ou, assim, em geral, falando, olha, cuidado com a distanásia na Covid, desse modo. Sim. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, acho muito importante, porque essa é um dos principais sofrimentos, né, a que estão submetidas pessoas com doenças crônico-degenerativas, né, e, assim, a ponto de ter algumas situações que chegam até a ser bem complicadas, como desse francês, né, que queria a eutanásia, porque ele estava sofrendo muito, mas não queria cuidados paliativos. Depois entendeu o que era cuidados paliativos, acabou aceitando e tal. Mas a primeira leitura nos dá a ideia, puxa, uma pessoa que tem uma doença com tanta dor e sofrimento e tal, por que não tem direito a morrer com dignidade? Por que que tem que ter a vida prolongada com uma sonda, com um monte de coisa? Né? Então, é uma discussão complexa, espinhosa, mas importante, né? Eu acho que trazendo isso, várias pessoas comentando, então a Marília, a Graça, trazendo o quanto acontece essa questão da distanásia em grandes hospitais, enfim. E eu ouvi, Júlia, acho que trazendo para essa reflexão da pandemia, acho que uma discussão com colegas e um colega paliativista, uma dificuldade relacionada à Covid e esse processo da distanásia, que muitos médicos justificando a condição da distanásia pelo desconhecido da evolução da doença da Covid, né? Mas, por exemplo, já pacientes que chegam com muitas comorbidades, né? E que aí efetivamente existem discussões, eu acho que tem alguns serviços que tiveram experiências muito positivas dessa inserção de cuidado paliativo, outros serviços tiveram mais dificuldade, né? Mas, de fato, eu acho que a questão do não conhecimento e dessa formação do conhecimento científico, técnico-científico relacionado à evolução da doença, ela contribuiu muito para processos e contribui ainda, né, para processos de... Porque é isso, né? As pessoas, bom, a pessoa ficou entubada, enfim, X tempo na UTI, mas saiu curada, né? Então, de que forma isso vai de alguma, como que eu vou conseguir acreditar? Isso vem de familiares, isso vem de profissionais, né? Então, acho que essa discussão permeia e muitas pessoas aqui reforçando, Júlia, a importância do quanto a distanase ela tinha que ser discutida tanto quanto, né, a eutanásia, né? Desculpe. Não, é para você falar mesmo. Tá bom. Não? Não, porque eu acho que a questão interessante que é a seguinte, a distanásia, ela não é crime ainda, né? Porque ela é entendida por alguns como boa medicina. Eu acho que a Covid, ela trouxe uma questão que é complicada, porque o tratamento intensivo, embora no começo parecesse muito complicado e tal, mas ele era necessário realmente. Então, qual é o momento de parar? Então, no caso da Covid, como não tem uma história, não tem toda uma... que agora está se formando sobre o modo da doença, que já variou de tantas
coisas que se falou no começo para o que se fala agora. Então, nós estamos em constante aprendizagem, acho que é uma questão importante. Mas se eu pego uma doença, por exemplo, como uma doença crônico-degenerativa, como, por exemplo, ela, ou como, por exemplo, alguns tipos de distrofia muscular, como, sei lá, eu poderia pensar em doença de Alzheimer já em estágio bem avançado, ou doenças neurodegenerativas que a gente já tinha o conhecimento. Então, aí é injustificado, né, essa manutenção e esse prolongamento. Né? Eu lembro que a gente discutiu aquele documentário, né, o Extremes, da Netflix, Sim. né? Quer dizer, ali está um exemplo de uma situação extremamente complicada, porque os pacientes não deveriam estar na UTI, né? Então, começa por aí. Então, eles estão todos cheios de aparelhagem e tal, sem nenhuma perspectiva de melhora ou de recuperação. Então, isto é distanásia, né? Então, não dá para imaginar, né, que isso continue acontecendo dessa maneira, né, e pacientes submetidos a essa situação, familiares enlouquecidos e tal, né? Então, eu acho que às vezes fica muito difícil de ser defensável, né? Agora, no caso da Covid, é defensável, sim, você tem razão. A gente não sabia, né? E além de ser uma situação de emergência, porque vinha pacientes a rodo e toda uma situação extremamente difícil e tal, então acho que muita coisa vai poder ser discutida também agora. E eu me lembro de assistir palestras, inclusive do HC e mesmo aí de você e tal, sobre essa questão, né? De que, bom, nem todos devem ir para a UTI, muitos se beneficiam mesmo tendo Covid e tal, de um cuidado paliativo, de alívio e controle de sintomas e uma coisa muito mais, e que talvez eles não se curem, mas talvez melhorassem o suficiente para a saída do hospital e tal, enfim. Então, é claro que com o passar do tempo, muita coisa mudou. Agora, o que eu acho insuportável é você ter pessoas com doenças crônico-degenerativas sem possibilidade de recuperação, com sonda, com todo aquele tratamento intensivo que é extremamente sofrido, e alguém dizer, não, mas a gente tem que fazer, porque a vida, acima de tudo, que vida? E acima de tudo, o quê? Né? Então, essa discussão que ela é fundamental. E aí você tem que instrumentar o paciente e os familiares para poderem discutir. Não, eu não quero isso, né? Eu quero outra coisa. Eu falo de experiência própria porque na minha história isso aconteceu. Né? A minha mãe ela estava gravemente enferma, já com falência renal e tal, e o protocolo era UTI. E eu falei, não, eu não quero UTI, eu quero cuidados paliativos. Né? Então, eu acho que essa é uma discussão, por exemplo, eu tenho essa formação e eu pude lutar por ela, né? Mas seria uma tragédia. Primeiro porque ela já estava se desligando da vida, ela já vinha falando sobre isso e tal, né? Ela ficava dormindo a maior parte do tempo e tal. Agora você vai botar numa unidade barulhenta, cheia de procedimento, para quê? Né? A Marília, Mas eu banquei isso. a Marília, ela tá trazendo, a Marília de Belo Horizonte, a Marília Guiar tá aqui, né? A Marília Chemi também tá aqui, teve lá em Curitiba, né? A gente na jornada de bioética, todo mundo mandando beijo para você. A Marília acho que trouxe aqui demências, né? Tá? Dessa do Não consegui o ouvir, quanto essa Dani. construção relacionada ao processo da morte, né, nas demências. Sim. Não voltou? Então, eu não sei se sou eu que estou travando, acho que sim, né? Voltou? Ou é você? Não sei, a sua imagem para mim tá meio travada, mas ela voltou agora. Você tá me ouvindo? Tá, Tá. tô. A Marília Guiar, de Belo Horizonte, ela trouxe a discussão complementando isso que você está trazendo, as questões, a importância de olhar para essa questão da educação para a morte, das reflexões sobre cuidado paliativo nas demências, né? Sim. E aí, não sei se você quer comentar um pouco isso. Sim. Acho que é uma questão muito importante, porque
A demência é uma das áreas que também está muito em construção, né? As formas de tratamento é uma doença longa, né? De longo tempo, com várias etapas, né? Que são bem importantes de serem consideradas, e tem um tempo em que, de fato, os cuidados paliativos podem trazer muitos benefícios no sentido do alívio e controle de sintomas, e principalmente da orientação dos familiares, que é uma questão muito importante. Então, muitas vezes, se você olhar um paciente em estágio avançado de, por exemplo, doença de Alzheimer, né, já com muita dificuldade de comunicação e todas as questões, a família em intenso sofrimento, né? Às vezes o paciente já tem dificuldades grandes na área de alimentação, na área dos cuidados de higiene e tal, e você ali numa unidade com aquela loucurada toda, aquele monte de procedimentos e de sondas e tal, uma pessoa que às vezes sofre em qualquer lugar um pouco desconhecido, que ela não conhece, né? Porque a gente não pode deixar de pensar assim, a UTI ela é muito importante, porque ela é uma unidade intensiva para pacientes críticos, né? Que tem uma questão de sobrevivência e uma questão de recuperação, né? Então, aí toda a barulhada, toda aquela confusão, todos aqueles procedimentos e tal, eles têm uma razão de ser porque você tem uma possibilidade de melhora e recuperação. Mas quando você não tem, isso passa a ser uma violência, né? Isso passa a agredir muito. Então, eu fico pensando, por que não uma unidade mais tranquila, onde os cuidados vão ser oferecidos? Porque, por incrível que pareça, ainda há uma ideia de que se não for na UTI, você não vai fazer nada, né? Então, assim, a UTI é tudo e o resto é nada. E esse tudo ou nada é uma questão muito importante. Vai se continuar tratando, vai se continuar cuidando, né? Vai se continuar tendo toda uma preocupação e um espaço muito importante de cuidado aos familiares. Essa eu acho que é também uma grande vitória dos cuidados paliativos, porque está nos princípios. Sim. Né? Então, pela própria estruturação, se é uma unidade específica de cuidados paliativos, se é um hóspice, se é um específico, ou se é uma ala dentro do hospital, mas a própria construção favorece essa possibilidade do cuidado, porque ele está incluído, né? Cuidado familiar. Então, por exemplo, no caso específico da doença de Alzheimer, ou mesmo de pacientes com doenças neurodegenerativas, tem um momento que quem precisa de mais cuidado são os familiares. Né? Você tem uma linha de base para o paciente, né? Que ele não tenha dor, que ele possa se alimentar ainda, se for possível, ou ele possa fazer atividades para melhorar o quadro respiratório e tal, mas você tem ali uma linha que vai continuando. Mas os familiares estão enlouquecidos. Querem saber se vai melhorar, se está sofrendo, o que está acontecendo, estão lidando com luto antecipatório, né? Estão numa situação, então a gente sabe que muita força precisa ser dado, né? Porque a família nunca viveu isso, está vivendo pela primeira vez e tal, então é um aspecto muito importante, né? E aí, Júlia, acho que faz isso. Você falou anteriormente da questão de estar participando de lives e muito bacana isso com o público leigo, porque assim, não tenho dúvida que a educação para a morte para os profissionais deveria ser algo obrigatório, né? Assim, todas as graduações profissionais de saúde precisariam ter essa disciplina, né? Não como um capítulo e uma aula de 4 horas dentro, sei lá, de uma disciplina da psicologia hospitalar, mas acho que tem uma questão que, à medida que a gente consegue falar com a população, acho que muito da tentativa também uma das propostas que a gente tem dentro da NCP essa aproximação com a população, que à medida que se tem essa educação, a psicoeducação, né, com a população, abre-se caminho para dialogar sobre, senão ela continua como um tabu, senão ela continua como interdita, né, lá como a Rie trazia. Então, essa questão da importância, né, Júlia, de levar isso para a população, né, dessa desconstrução, dessa desmistificação. Olha, as minhas experiências com o público são ótimas. Conta um Né? pouquinho. Eu tenho gostado muito,
tenho e quando me assim, gosto muito com estudantes e gosto muito com o público leigo, né? Mas claro, com profissionais também e tal, né? Mas vamos dizer, a minha discussão, por exemplo, você falou sobre ser obrigatório, né? Eu bati o pé, continuo batendo o pé para que não seja obrigatória, embora eu tenha certeza que é obrigatória. Porque no momento que você torna uma coisa obrigatória, eu ministrei durante muitos anos disciplinas obrigatórias. E é uma diferença marcante entre uma disciplina obrigatória e uma disciplina optativa, né? Eu sou amplamente favorável a uma disciplina optativa, né? Mas que tem assim um saborzinho de obrigatória, né? A gente fala, olha, precisa, deve ter, né? Então eu penso assim, ela deve ser obrigatoriamente oferecida e deve ser optativamente frequentada, né? E por isso eu não entendo, é uma coisa que eu não consigo entender, por que que a disciplina não pega na faculdade de medicina. Eles tentaram várias vezes na Faculdade de Medicina da USP e, de alguma forma, não vinga, não dá certo, não sei. E na psicologia deu certo, na enfermagem dá certo, né? Não sei nas outras áreas, serviço social, não sei, mas na enfermagem e na psicologia dá certo. Né? Como disciplina optativa, os alunos procuram sim. Muitos alunos querem trabalhar em hospital, essa é hoje uma das áreas que o pessoal quer muito, quer trabalhar em cuidados paliativos, né? Na clínica, eles acabam trabalhando no estágio com luto, os primeiros atendimentos deles muitas vezes são situações de luto, de perda, né? Tem muito medo da questão do suicídio, mas na verdade, esse é um outro problema, né? De ter curso sobre suicídio. Não tem, não tem. Aí não tem mesmo, porque mesmo o curso que eu ofereço, ele é um curso mais geral, né? Ele aborda vários temas relacionados à questão da morte. Ele é chamado um curso panorâmico, né? Então ele dá, vamos dizer, um panorama sobre várias questões relativas à morte, né? A questão cultural, social, histórica, questão do desenvolvimento, a questão, então, criança, adolescente, adulto e velho, a questão das perdas, não só de morte, e a questão do luto, comportamentos autodestrutivos e suicídio, aproximação da morte, cuidados, adoecimento, cuidados e tal, e bioética é a questão do final de vida. Então, ele é um curso que dá um panorama, né? Sim, E no começo até tinha um pouco de crítica que o curso era panorâmico. Então, já na primeira aula eu falo é panorâmico. tá. Se você quer um curso de aprofundamento sobre psicanálise e morte, não é para fazer o meu curso. Não tem esse curso, mas né? Então eu não me fixo numa determinada linha teórica, né? Então a gente tanto pode discutir luto e melancolia do Freud, como pode discutir a abordagem fenomenológico existencial do Binswanger, tá bom? Mas eu não vou aprofundar nem no Binswanger nem no Freud, porque isso eles vão aprofundar em outro lugar. Mas a gente vai discutir a questão do suicídio no olhar da fenomenologia, por exemplo. Então, Sim. eu acho que essa possibilidade de olhar em volta, né, e de discutir é que é importante. Você não precisa acatar tudo. Você pode ter a sua perspectiva, mas tenta olhar uma outra perspectiva e ver como é que ela bate em você, né? E a questão da bioética tem tido um lugar muito importante para mim agora nessa discussão que eu tenho feito, né, sem dúvida. E eu quero fazer aqui uma homenagem, né, porque eu continuo sentindo muita falta do Leocir Pessini, né? Nós fomos sempre muito companheiros nas nossas discussões, né? Ele teólogo e eu psicóloga, né? Porque nesse encontro sobre a questão da distanase, a gente tinha muitos pontos de aproximação na questão da humanização, enfim, e eu sinto muita falta dele. Então, Sim. deixar uma homenagem para ele. Que bonito, Júlia. Vieram alguns comentários, né? A Graça tá aqui com a gente, viu? Essa Mota. Oi, Graça. Ela traz mesmo, né? Que os médicos
são mais resistentes, né? Trazendo um pouco essa questão do quanto o ensino, a questão não obrigatória nas faculdades particulares, isso se torna um pouco um risco. Eu fico pensando, Júlia, acho que você trouxe um tópico assim, muito legal em relação a essa discussão do obrigatório e optativo, né? E me passou, eu acho que uma sensibilidade, uma maturidade, né? Reconhecer isso, porque as pessoas elas têm tempos, né, diferentes. Acho que quando a gente recebe os alunos, por exemplo, na pós de paliativos, a abertura que se tem para discutir e para ouvir sobre luta é muito diferente quando eu vou dar, quando eu estou dando aula, por exemplo, para os alunos que estão fazendo o R1, o R2, sei lá, e que estão ali, às vezes, numa posição ou numa abertura para aquela questão naquele momento, ou porque ainda não, a pergunta não partiu da necessidade objetiva e concreta. Então, esse é um ponto, né? Acho que você traz uma reflexão super importante, muito, muito bacana. Hoje eu queria falar para a Graça o seguinte: primeiro, um beijão grande, e na semana que vem, no dia 15, veja só que iniciativa interessante, os alunos da Liga, a gente vai ter uma conversa, né? Também uma live com o pessoal da Liga, né? A Graça fez só o primeiro contato comigo, fez o contato comigo, e agora os alunos vão, então, fazer essa conversa, uma conversa paliativa, né? Então, isso que eu acho muito legal, quando vem esse movimento, né, de as pessoas quererem discutir porque é importante, né? Então, essa experiência da optatividade, ela é legal, porque no momento você diz, todo aluno de psicologia, ou todo aluno de medicina, ou de enfermagem, parece que isso muda porque é alguma coisa que diz assim, alguém está dizendo para mim que é obrigatório, mas quando você escolhe, você diz, bom, eu quero fazer, e às vezes o aluno nem está tão preparado, né? E às vezes eles ficam mexidos, né? Às vezes eles ficam, então, não é tudo rosas, né? Tem momentos que são difíceis, e eu falo para eles, é difícil mesmo, o tema da morte mexe com a gente, mexe com os sentimentos, né? E traz experiências, traz memórias, traz lembranças, né? Então, eles ainda não têm o compromisso, por exemplo, de atender ou alguma coisa, né? Como, por exemplo, os residentes ou os alunos após, mas eles estão tendo um primeiro contato, e às vezes é muito penoso. Esse ano foi muito difícil para eles. Sim. Né? Os jovens sofreram muito com essa pandemia, com esse confinamento, se desorganizaram, né? Foi uma coisa muito difícil. Eu não ia dar a disciplina. Eu acabei dando a disciplina, oferecendo mesmo online, porque eu só quero dizer para vocês que nesses últimos 6 meses eu aprendi coisas que eu não sabia, nem tinha a menor ideia de como fazer. A Dani mesmo sabe que eu falava, essa reunião online cai toda hora, não sei o que e tal, e agora não tem outro jeito, né? Sim. E eu aprendi, os alunos me ajudaram, tinha uma galerinha que me ajudava com o Google Meet, não sei o quê, então a gente vai fazendo junto, eu aprendo muito com eles, aprendo muito. Eu acho que eu posso dizer que uma das coisas mais gostosas, e você deve saber disso também, né, Dani? Porque você, além de psicóloga e de coordenadora, você é docente, né? Então, a gente aprende muito com eles, né? Eles nos trazem questões para pensar e tal, né? Então, isso para mim é uma coisa muito importante, né? E eu não consigo ser professora, eu acho que eu vou deixar de ser professora quando eu não quiser mais aprender nada. Ai, Ju. Ô, Ju, deixa eu te contar uma coisa. A gente está aqui com 30 segundos restantes, senão a gente vai ser derrubado. Ah, meu Deus. Eu não queria encerrar isso. Eu estou quase iniciando a outra. Você certamente virá em outra. Mas para você se despedir, queria te agradecer imensamente a generosidade, muitos beijos e agradecimentos aqui de todo mundo. Eu que agradeço também. Muito obrigada, Dani, por proporcionar essa possibilidade. Muito obrigada para vocês que estão aí, pelos comentários. Foi uma delícia estar aí com vocês.